Tudo é mais bonito porque estamos condenados. Capítulo 12. A face oculta. Eu me despedi feliz do casal. Beijei os dois, mas era um sorriso planejado que distribuía. Não saíra de dentro a gentileza e atenção que tão bem dispensara. No coração havia só questões, preocupações com certas reações de Doan. Afinal, o homem que conhecera, embora me fascinasse pelos olhos, pelo corpo, havia mesmo um lado rude que me servia de freios, que teria sido tormento se no íntimo não desejasse seu domínio audacioso, o mistério de nunca poder penetrar em nada que lhe pertencesse. Eu sabia que não se tratava de uma relação de entrega total. Sabia que nunca Doan seria a criança que às vezes desejava ter. Não me sorriria sem uma segunda intenção. Não falaria de suas fraquezas, porque não admitia ter nenhuma. Mas, assim mesmo, algo me impelia para os seus braços como um imã sem dono. Era uma atração suprema, impossível definir se o amor superava o domínio em que me embrenhava. Aliviou-me o fechar da porta, sentir-me só com Doan novamente. Sempre na esperança de um carinho gratuito que nunca vinha e que sempre me alimentava. Doan parecia um louco. Perguntou-me se eu sabia do risco que estávamos correndo. Eu disse que não sabia de nada, que achei estranha a saída dele e que vi que Rafael ficou parado na porta e que não saiu. Foi então que ele me olhou fundo nos olhos e começou a me falar coisas que, imaginei, faziam parte dos delírios, como o que aconteceu na viagem. Ele, então, pediu que eu imaginasse que tudo aquilo fosse verdade, que ele não era ele, que o seu nome era Rony, que veio de um outro tempo, etc, etc. Fui acompanhando seu relato, seu raciocínio. Tinha alguma lógica. De fato, antes eu tinha observado um clima tenso, e depois da explosão, então, aí é que comecei a entrar em pânico, tentando atinar quanto a quem interessava nos atacar. Estávamos entre amigos. No decorrer da história, aliás, totalmente verossímil, corroborada pela explosão, o controle remoto, que hoje se chama PIN, mas ele não sabia, comecei a dar a ele o benefício da dúvida. Ao concluirmos que de fato Rafael era o responsável pelo atentado e que o tal lobo de que falava podia ser uma pessoa real, resolvemos ligar para o meu sogro, o único que sabia dos negócios de Doan. Foi uma conversa nervosa, porque eu estava nervosa. Eu falava com a voz trêmula e acho até que despejei sem cuidado nenhum um monte de informações que nos assustavam naquele momento. Meu sogro quis falar diretamente com Doan. Como sempre, me afastei da tela, porque nunca deixavam que eu participasse de nada. Então puderam conversar a sós. No entanto, logo que ele fechou a tela, despejou um monte de informações que havia arrancado do pai. Começamos a procurar pistas e lugares que nos levassem ao subsolo, onde supostamente estariam as mercadorias de que Doan falou. Procuramos em todos os cantos possíveis uma passagem para o subsolo. Ele me disse que já tinha senha para abri-lo, mas o pai, impaciente, não o havia informado onde diabos era a entrada desse subsolo. Temi voltarem às crises que vinha tendo desde alguns meses. Eu sabia que poderia ficar agressivo e não arriscaria irritá-lo com perguntas de novo. Observei cada movimento. Procurei aproximar-me do telefone para fazer contato com o médico que o estava acompanhando. Quando conseguia tocar a mão no aparelho, Doan se aproximava. Mexia nervoso aqui e ali. Não poderia arriscar mais nada. Esperei que a volta à paz fosse espontânea, sem perguntas, sem tolher a liberdade que o levaria ao equilíbrio novamente. Tentei ajudá-lo na busca que fazia, mas era preciso ter sorte também. Estávamos num verdadeiro labirinto, sem noção de que direção tomar. Apesar da correria,
Sentia-me bem ao seu lado, mas evitei tocar-lhe os cabelos, ombros, temia que isso o irritasse mais. Aguardei pacientemente que tudo aquilo se resolvesse para que um contato físico pudesse não o irritar. Doan parecia um louco no olhar. Tinha certeza de que estava dizendo coisas quase impossíveis de se acreditar. Por isso, talvez temesse tanto. Seus olhos estavam cheios de medo e dúvidas. Parecia desesperado. Eu não poderia pressioná-lo mais a voltar à realidade. Fui com calma, procurando mostrar a ele que poderíamos estar enganados sobre alguns fatos. Não podia admitir para mim mesma que não fosse Doan, como dizia. Queria fazer-me acreditar que era uma outra pessoa, vindo de outro tempo, sem explicação, habitar o corpo de alguém que jamais conhecera. Mas nem com toda a tecnologia e o avanço científico que temos hoje, seria possível imaginar que isso pudesse ocorrer. Já inventamos robôs, armas impressionantes, tão bem camufladas, que seria impossível serem vistas sem aparelhos próprios de guerra. Mas passar de um corpo para outro? Não há como, nem com toda a evolução que atingimos. Justo agora que precisava tanto de informações, eu não as conseguia dar. Também não quis dizer-lhe das desconfianças que alimentava em relação ao seu pai. Mas, no fundo, Arnaldo nunca me pareceu uma pessoa muito normal, assim como Doan. Tratava Doan como se sempre tivesse sido adulto. Parecia-me que estava sempre jogando-o na fogueira para que aprendesse a sair dela. Particularmente, não concordava com essas atitudes. Parecia-me faltar carinho e proteção. Mas Doan, por sua vez, também nunca requereu nenhum cuidado. Achava-se capaz suficiente para abraçar o mundo com as pernas se os braços lhe faltassem. Não gosto de interferir na relação que as famílias mantêm. Acho que cada um sempre encontra o seu ponto de equilíbrio, de sustentação, mesmo que para os nossos olhos alguma atitude soe como desamor, neurose ou relação doentia. Preferi ficar com Doan e ter com ele a alegria que ele pudesse me dar. Alimentei-me sempre das poucas carícias, da espera de um arroubo de sensualidade que a madrugada nos pudesse trazer. Não era necessário ali dizer tudo isso que me ocorria. Mencionei apenas as relações que achava haver, profissionalmente, com seu pai. Lembrei-me também da enorme distância que Arnaldo tivera sempre comigo, e aconselhei-o que fizesse as perguntas ele mesmo, para que não levantasse nenhuma suspeita do envolvimento em que já havia me colocado. Percebi, por fim, que grande parte do que Doan me dissera confirmara-se ali mesmo, aos meus ouvidos, quando fingi que nada ouvira do que os dois conversaram. Mas o que me deixou perplexa foi a inteligência que Doan usara para obter as informações do pai. Se realmente não era Doan e não sabia de nada quanto ao que o rodeava, jogou alto e com muito risco, perguntando coisas que o poderiam levar a trair-se. Fico imaginando se não foi sorte demais que o próprio pai não tivesse percebido que falava agora com uma outra pessoa, de personalidade tão diversa do verdadeiro, tão mais sensível que o Doan que eu conheci desde pequena. Tenho que admitir, comecei a acreditar que a história que ouvira teria alguma verdade, ou, por outra, algum mistério realmente envolvia o meu marido. Mas, na minha posição de esposa, já nem cabia mais questionar as razões. Era minha missão ajudá-lo incondicionalmente, porque, sem saber do mistério, ele tornara-se mais valioso ainda, quando uniu ao corpo um espírito mais vivo que antes.